Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou Leandro Luiz e é uma honra estar com você em mais uma edição do programa Panorama Talks, nossa sessão quinzenal dedicada a discutir a relação, literalmente, no mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de receber a Rita Ragazzi, ela é sócia-diretora líder da área de saúde e ciências da vida na KPMG no Brasil, e um prazer ter uma fonte como ela, graduada, que entende, acompanha o setor, acompanha essa jornada, né? E vai nos ajudar, vai dividir conosco seus conhecimentos e seus insights, suas reflexões sobre os gargalos desse mercado. E, Rita, prazer tê-la conosco, seja bem-vinda. E já queria começar falando a gente bater um papo previamente aqui, você falou num termo me chamou muito a atenção, reindustrialização. Me fala um pouquinho de como você identifica esse conceito e do que a gente está falando efetivamente. Obrigado pela presença. Obrigada, Leandro. Obrigada aí para quem está assistindo o Panorama Talks. Bom, eu acho que assim, né, quando a gente conversa um pouquinho em trazer mais acesso, né, à parte de medicamentos, de specialties no Brasil, a gente tem que pensar também no custo que isso significa, né? Então, hoje em dia, a gente tem um mercado gigantesco, que é o mercado público, e o privado, mas um mercado público muito grande, e que a gente sabe que um dos entraves ao acesso é o custo, né? E hoje, não somente o custo, mas a gente teve algumas dificuldades aí de acesso, simplesmente por uma questão de insumos, né? A gente tem aí algumas crises de cadeias produtivas, e eu acho que um dos temas que tem voltado à mesa para discussão é recolocar o Brasil nas cadeias produtivas da área de saúde, especialmente da área farmacêutica, né? Então, eu acho que esse é um dos temas que a gente tem que se debruçar e dar uma olhada, porque a gente tem um custo Brasil gigantesco. Então, a gente perdeu aí, a gente tem um hiato muito grande em questão de pesquisa e desenvolvimento, não só não estou nem falando, né, de uma inovação radical, mas até de inovação incremental, da produção de IFAs, que é importante a gente voltar a olhar, né? A gente tem uma produção muito pequena hoje da parte de IFAs, mas não só isso, a gente tem uma presença muito pouca na área de desenvolvimento da indústria farmacêutica, não só a brasileira nacional, né, mas também a indústria que está presente aqui no Brasil, que investe aqui, de multinacionais que investem aqui. Eu acho que a gente pensar um pouco na questão de desonerar ou reduzir o custo Brasil é muito importante, né? Então, você dar mais insumos ou reduzir o custo dos insumos de fabricação, reduzir os custos nos equipamentos para a parte de pesquisa, para a parte de desenvolvimento, reduzir os custos logísticos ou até de impostos, para que você fomente o maior investimento, né, da indústria, tanto a nacional quanto a multinacional, no país, para que isso se torne mais acessível. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que passar. Depois, a gente tem que voltar a fomentar financiamento, incentivo, precificação diferenciada quando você tem uma inovação, mesmo que seja incremental, né? E repensar na rota de qual é o papel da indústria, né, nacional e internacional, mas que está presente no Brasil, para caminhar. Como é que a gente posiciona o Brasil novamente nessa cadeia, né? Não é algo simples, existem diversos fatores que vão além do cenário industrial, da indústria farmacêutica ou farmoquímica, mas precisa ser pensado, porque isso tem um reflexo muito importante na saúde pública do país como um todo, né? Nessa estrutura. E, Rita, você falou na questão do financiamento, né? Quer dizer, o famoso, a gente vê com frequência aqui, a gente já entrevistou a indústria, governo, planos de saúde, entidades setoriais, e a necessidade de integração, ela é visível, ela é notória. A gente percebe que existe a necessidade de se formar um ecossistema, né, se tratando de iniciativa privada, mas também com apoio público. Mas a pergunta sempre é quem paga a conta, né, literalmente, né? E eu acho que a parceria público-privada ela acaba se inserindo nesse contexto de forma quase que natural, né? Como é que você identifica esse processo? Ele está maduro? O Brasil está preparado para assumir esse novo posicionamento?
Eu acho que a gente não chegou, né, no nível ótimo de maturidade. Eu acho que existe uma necessidade de aumento de discussão sobre esses temas, mas é necessário que a gente pense nisso. Aí, dividindo um pouco da questão, né, tanto da questão de pagadores e provedores de saúde, quanto da indústria, existe uma necessidade de integração. Como é que a gente olha isso de uma maneira mais efetiva e mais eficaz? Vamos traçar, né, como já começou a ser pensado, quais são os principais insumos que a gente precisa produzir, que a gente precisa ter no Brasil para que possamos fomentar uma indústria mínima, né, uma produção mínima aqui no Brasil. A gente tem que conversar com os provedores, com os pagadores e entender, né, qual é o perfil que a gente quer tratar, qual é a curva ABC das terapias, das doenças que tem maior custo, que tem maior relevância, que tem maior impacto, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Quais são quais são as IFAs, quais são os medicamentos que a gente tem que produzir? E aí chamar para discussão, né, a indústria para falar como é que a gente fomenta isso, como é que a gente propicia para que isso aconteça dentro do Brasil de uma maneira mais efetiva, mais rápida. O que precisa ser feito em termos de financiamento, de desoneração, de incentivo à pesquisa, incentivo fiscal, né, incentivo tributário, todas essas questões que a gente precisa pensar de uma maneira, né, como uma cadeia mesmo, né, como uma política que vai muito além do que uma política só da saúde pública, né, a gente tem que pensar aqui que a gente está falando de público e privado, tanto o SUS quanto a parte da ANS, hoje em dia tem sofrido bastante para conseguir dar acesso à população de qualidade. E aí eu acho que isso tem inúmeros impactos e desdobramentos, mas não são, não são rápidos, e a gente tem que caminhar nessa evolução aqui. Mas está muito claro que existe a necessidade de se formar um grande programa setorial, né, envolvendo o público, privado. Não adianta achar que pode ser feito de outra forma. Eu acho que a gente tem que retomar isso, né? Isso foi desenhado lá atrás, acho que perto dos anos 2000, e pouco a pouco, acho que isso foi sendo descontinuado, e eu acho que a pandemia, né, a questão que a gente tem hoje colocado, né, geopolítica de falta de suprimentos, isso volta à mesa e a gente fala, poxa, perdemos um tempo, mas sempre é importante retomar, né? Não podemos deixar esse assunto de lado e achar que não terá consequências a médio e longo prazo. Isso certamente é uma das bases para o desenvolvimento da indústria aqui no Brasil. E, Rita, com relação à inovação, né? Você comentou sobre a inovação incremental, radical, e sim, muito focada em medicamentos, mas pensando na inovação de forma mais ampla, né? Analisando, por exemplo, até devices, equipamentos, enfim, o que você entende que poderia, num curto prazo, até ser integrado ao mercado brasileiro e contribuir? A gente falou muito sobre jornada do paciente. Tudo que você está discutindo envolve, no fim das contas, né, a jornada desse paciente. Ela tem que ser mais amigável e realmente permitir... quer dizer, é como um consultor me disse tempos atrás, não, fala-se muito que a jornada do paciente tem que melhorar. Não, a jornada ela tem que existir, porque hoje não é uma jornada, né? É um ciclo cheio de barreiras e são várias etapas né, fragmentadas, quando você deveria ter um processo único. Mas que inovações você entende que estão ao nosso alcance e que já poderiam ser implementadas em curto prazo? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, né, em termos de jornada, é agregar, como a gente agrega valor para toda a cadeia, né? Pacientes, provedores e pagadores. A gente tem que pensar em sustentabilidade, né? Não dá para você privilegiar um stakeholder às custas de outro, porque isso a longo prazo não é sustentável, né? Então, quando a gente estabelece a introdução de uma nova tecnologia, ela tem que agregar valor para o paciente, mas ela tem que ser sustentável para o sistema também. Então, eu acho que quando a gente pensa em jornada do paciente, a gente tem que pensar, né, no modelo de como é que a gente agrega valor. E aí você vai desenhando, né, dentro, né, de uma jornada. Vamos pensar numa jornada oncológica ou numa jornada cardiológica, né? O que a gente precisa, qual é um caminho crítico que essa jornada tem que ter para que a gente entregue mais valor para esse paciente? Dentro disso,
quais são as tecnologias que são críticas, né? Aqueles pontos críticos, aqueles nós de decisão importantíssimos que realmente têm impacto e fazem a diferença na jornada desse paciente. Dentro disso, o que é possível a gente desenvolver, o que é possível fomentar isso dentro do território nacional, para que a gente estimule a indústria, para que a gente diminua os preços, diminua os custos. E aí a gente conversa, né? Começamos então, né, com o provedor, começamos com quem provê assistência, entendendo a jornada, agregar valor, depois a gente passa para a indústria, o que é possível ser produzido aqui com baixo custo ou com custo aceitável, e aí a gente passa também para o regulador. Como é que a gente consegue fomentar isso? E aí você faz uma cascata de geração de valor. O paciente, né, como principal stakeholder e beneficiário, a sustentabilidade do segmento, sem cortar ou sem transferir a responsabilidade de custo, falamos com a indústria e falamos com o regulador. Então, você gera um ciclo benéfico, né, e um ciclo produtivo interessante dentro do país para que a gente possa gerar isso. Isso funciona tanto na área de equipamentos médicos, né, quanto na área farmacêutica. Acho que existe essa interação e existe essa possibilidade de conexão de jornada. Rita, acho que você trouxe para a gente um manual, né, literalmente, de como, né, uma aula mesmo para todos nós, e eu acho que é o que você falou, é sentar no divã, mas efetivamente tem um roadmap, né, um projeto de curto, médio e longo prazo, e definindo o que é necessário nesse momento, o que é possível e o que é sustentável, né? Pensando no equilíbrio como um todo. Né? E dá para fazer, né? A gente percebe que dá, né? Eu acho que assim, né? Eu nunca penso que a gente, o tempo que a gente perdeu, e a gente realmente perdeu, né, como indústria, né, é importante, mas a gente tem que olhar para frente quais são as possibilidades. Hoje, as discussões estão muito mais evoluídas em como agregar valor. Pensar de uma maneira eficiente e sustentável de sistema é algo muito novo dos últimos 5, 10 anos que a gente pode falar. Então, olhar sobre a perspectiva que estamos tendo agora de valor em saúde é uma das saídas que a gente tem para não compensar, mas pelo menos melhorar o panorama de como do planejamento a seguir, né? E então não é fomentar toda a indústria ou todas as áreas, mas sim privilegiar as áreas que geram mais valor e principalmente as cadeias que têm alto custo, né? Esse é um bom começo e tem muito por fazer, né? Mas adoraria estender aqui o tempo, mas a gente sabe que há limites, né? Mas eu acho que, Rita, você já nos trouxe a baila discussões importantes e reflexões necessárias, né? Eu acho que é legal esse olhar de uma grande consultoria, porque tem modelos, né, referências de outros países, referências de outros mercados, e realmente a necessidade de agregar valor a essa jornada é fundamental. Te agradeço pela presença, pelas contribuições, e nosso espaço fica aberto aí para outras reflexões. Ótimo, muito obrigada pelo convite, estamos sempre à disposição. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal, e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmaceutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.